entrevistado de hoje no Conexão Política é o presidente da Câmara, vereador Renato Moura, que foi reeleito para dirigir o Legislativo de Tuiutaba pelo segundo ano consecutivo em eleição que aconteceu na última terça-feira. Seja bem-vindo, vereador, ao Conexão Política. Obrigado. Vereador, inicialmente eu gostaria que o senhor fizesse um balanço do que foi a eleição, de como ela transcorreu e do que foi esse seu primeiro mandato como presidente do Legislativo de Tuiutaba. Olha, primeiro, muito obrigado pela oportunidade, um prazer estar aqui. Realmente foi um ano de muito aprendizado para mim, pela primeira vez como presidente da Câmara. Eu avalio como muito positivo, né? Além de aprender com meus colegas vereadores também, eu tive a oportunidade de trazer projetos importantes também, aprovar projetos importantes do Executivo, como do Cartão do Povo. Acaba que isso é um aprendizado, né? E é uma avaliação positiva, porque a população também ganha com tudo isso. Com relação à nossa eleição, foi uma eleição muito tranquila, né? Na primeira eleição eu obtive 10 votos, nessa agora eu obtive 12 votos. Vale lembrar que é importante, né, dizer aqui que é um processo democrático, todas as pessoas, todos os vereadores aqui têm a oportunidade de montar a sua chapa e nós tivemos aí somente uma chapa única encabeçada por mim, né? Eu estou como presidente, o vereador Wilsomar como vice, né? O DJ Bruno Banana como secretário, o vereador Odemes Braz como segundo secretário e a vereadora Fabiana da Pé Thiago, uma mulher na nossa chapa, como a segunda vice-presidência, né? Nosso objetivo é trabalhar mais, além de aprender também, né? Porque acaba que todo ano é um aprendizado, né? Nós saímos de um Covid, praticamente durante todo esse ano de 2021, os debates aqui foram voltados pela questão da saúde. E a gente sabe que a cidade não pode ficar focada só em um tema, né? A saúde ela é muito importante, essa Câmara teve presente em todos os momentos que o Executivo precisou, né? E não será diferente no próximo ano. Eu quero voltar a esse processo que antecedeu a eleição da Câmara, porque repercutiu negativamente um pronunciamento seu a respeito do processo em si. O senhor disse aqui, né, em uma reunião que já estariam definidos os próximos presidentes para 2023 e 2024. Como é que funciona isso, presidente? Olha, isso é através de articulação política, né? Isso chama articulação política, nada mais do que isso. Por quê? E a articulação política, como eu disse ontem, né, na minha fala aqui na tribuna da Câmara, após eu ter sido reeleito novamente. A articulação política não é para qualquer um. Nem todo político é articulador político. E eu acho que ao longo dos anos, né, eu já tenho aí 15 anos de vida pública, comecei muito cedo, né, a trabalhar, a acompanhar. Eu tive um grande professor, né, eu falo que é uma grande faculdade que eu tive a oportunidade de fazer, que é o ex-prefeito Fued Dib, uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande, uma admiração muito grande, e eu aprendi a fazer política com ele, né? E ao longo desses anos a gente vem aprendendo. A articulação política quer dizer conversar, né? Você ouvir as pessoas, ouvir o outro lado, né? Eu fui eleito presidente da Câmara e eu chamei todos os 16 vereadores para a gente poder conversar, né? Eu colaborei como presidente da Câmara, orientei muitos novatos, e eu conquistei mais uns votos durante isso aí. E o nosso grupo começou com um grupo forte, terminado a eleição de 2020, né, onde nós ajudamos também a eleger a prefeita Leandro, nosso grupo saiu fortalecido, facilitou para que a gente ganhasse nesse primeiro ano. No segundo ano, a lei, né, ela permite que eu tenha essa reeleição, fui reeleito, né? No terceiro ano, por que eu disse aquilo? Porque nós já fizemos articulação, né? Eu acredito que para estar na mesa diretora tem que ter alguém que tenha, no mínimo, um pouco de experiência. Por que experiência? Porque não é fácil você conduzir, né? Você tem aí, trabalha com um orçamento alto, né, que você recebe, né? A Câmara tem vários funcionários. Aqui é uma outra prefeitura, vamos dizer assim, né? Quer dizer, ela existe um orçamento próprio. E eu tive a experiência como secretário municipal, fui vereador no mandato passado, né? Adquiri essa experiência, coloquei junto comigo, trouxe junto comigo ex-presidentes,
né, que foram presidentes, que me ajudam, que colaboram comigo no meu mandato, porque ninguém sabe de tudo, não é isso? Então, eu tive essa oportunidade de fazer esse trabalho durante esse ano. E quando eu disse aquilo, eu reafirmo para você, né, durante 2022 terá eu como presidente, e se Deus quiser, 2023 terá um presidente indicado pelo nosso grupo, articulado pelo nosso grupo, e 2024 também terá um presidente, se tudo correr, né, conforme a gente articulou, nós iremos estar até 2024. Esse mandato não é diferente dos outros mandatos passados. Vocês podem olhar na galeria ali, ó, política é feita de articulação. Tá articulação certo? Não é nada pejorativo. E nada ilegal, e nem imoral. Porque para você ser candidato a qualquer coisa, a prefeito, a deputado, você depende de articulação. Eu participei diretamente da articulação da candidatura da prefeita Leandra, né? Isso não existe, isso não é pecado nenhum, isso não é crime nenhum você fazer uma articulação. Agora, nem todo mundo aceita porque não sabe articular. Política é feita de grupo? Política é feita de grupo, exatamente. Nós tivemos aí resultado de eleições no passado, porque candidatos achavam que ganhava eleição sozinho. Ninguém ganha eleição sozinho. E outra coisa, ninguém governa sozinho. Nenhum prefeito, nenhum vereador, nenhuma Câmara, nenhum deputado, nenhum presidente, nenhum governador governa sozinho. Nós temos exemplo do governo do Estado, que é o governo do Romeu Zema. Ele entrou, falou que era a nova política, era o salvador da pátria. Até acho que ele está fazendo um bom governo, mas o que ele fez agora? Ele teve que negociar com a Assembleia. Articular. Negociar não quer dizer dar cargo, é conversar. Vamos negociar juntos para a gente administrar, para a gente fazer um projeto. Então, infelizmente, na política tem esses toma lá, dá cá, né? Mas não é o caso da nossa articulação. Acredito que não seja nem o caso do governo que eu dei o exemplo agora, né? Negociar e sentar, vem aqui, vamos negociar aqui, eu tenho um projeto na Assembleia ali, o que o deputado tem de importante para o seu município, para a sua região, eu tenho isso, eu tenho aquilo ali, eu preciso daquele benefício, daquela obra, isso não tem nada de ilegal. A mesma coisa é a Câmara Municipal, nós votamos aqui a emenda impositiva, né? É através de uma articulação, né? Nesse exato momento agora tem um vereador, o vereador Odemos Braz, que é o líder da prefeita, está lá discutindo com ela para quê? Para a gente poder implantar o ano que vem a emenda impositiva, que é legal. Qual a importância dessa emenda impositiva? Então, o que ela é? Porque muita gente não sabe o que vem a ser uma emenda impositiva. Os vereadores poderão indicar, né? Eles poderão ter um orçamento. Isso não é diferente da Câmara Federal. A gente não vê falar que o deputado tal trouxe uma emenda para Itiutaba. Nós recebemos agora vários recursos do deputado André Janones através de emendas, né? E tem emendas impositivas também. Então, o vereador ele vai poder participar mais. Vamos supor que é X reais dentro do orçamento, nenhum vereador recebe dinheiro vivo, cheque, para fazer esse trabalho, não. Isso é dentro de um orçamento, ele vai ter disponibilidade de falar, não, o meu bairro precisa de um PSF, né? A minha rua precisa disso, ele vai poder indicar. Então, isso chama articulação política. Quando falar, fulano negociou, às vezes o pessoal olha para o lado da maldade, quer negociar coisa pessoal. Não existe isso, pelo menos aqui na Câmara Municipal, né? Infelizmente, no Brasil tem vários tipos de políticos, né? Existem vários tipos de Câmara. Então, eu quero esclarecer e dizer que quando eu falei aquela frase, realmente é porque realmente está articulado sim. Estava articulado desde que eu entrei aqui, para mim ser o segundo ano como presidente, né? E nós sentamos e articulamos o terceiro ano já o nome, e o quarto nome, o nome também. Então, quer dizer, isso chama-se articulação política. Não tem nada de ilegal e nem imoral. A maioria dos vereadores são novatos. Interfere de alguma forma na condição de trabalho como presidente? Não, eu vejo assim, o perfil, eu tenho elogiado muito, né? Eu vejo o perfil dos novatos, principalmente, um perfil muito bom, com vontade de trabalhar. E acaba que a gente aprende com eles também, porque eles chegam com outras ideias, com novas ideias, tem uma outra visão, né? Não tem a experiência, né? Muitos chegaram aqui deles, até falaram na tribuna, que era uma coisa e que hoje viu que não é.
dessa forma. Assim como eu cheguei também, citei o exemplo. Eu achei que chegar aqui eu ia transformar o mundo, que eu ia chegar aqui, aprovar qualquer lei, fazer isso, fazer aquilo. A coisa não funciona assim, né? E eu tenho que aprender também a respeitar a ideia do meu colega, as ideias deles, né? O posicionamento deles. Né? Tem vereador que tem um perfil na área da saúde, que levanta aquela bandeira, o outro do meio ambiente, o outro da causa animal. Então a gente tem que respeitar cada colega, cada um tem o seu perfil, cada um tem as suas ideias. E eu acho que isso que é importante, porque ninguém pensa igual. Né? No final, a cidade está muito bem representada. Nós temos 17 vereadores, cada um com um perfil diferente, com umas ideias, né? A gente diverge de vez em quando, isso é normal, isso é positivo, mas de um modo geral, eu percebi que essa renovação que teve foi importante. Eu acho que essas pessoas veio com muito boas ideias, esses vereadores, essas vereadoras, e eu tenho certeza que elas vão somar tudo, vão somar junto com a gente aí, principalmente como executivo. Por falar em executivo, o senhor integra o grupo que elegeu a atual administração de Tuiutaba, inclusive participou decisivamente em todo o processo. Entretanto, os vereadores reclamam que existe uma dificuldade de acesso ao executivo. Está tendo realmente essa dificuldade? Sim, está tendo. Na verdade, cada prefeito governa de um jeito, é o que eu falei, é o perfil. O prefeito Fued Diba, ele sempre foi um prefeito assim que o gabinete dele, as portas do gabinete eram abertas para vereadores, né? A gente não tinha que marcar, né? E o prefeito Fued ficava sentado lá, às vezes reunia com alguém, chegava um vereador, seja da situação oposição, o vereador era prioridade. Ele foi vereador, ele sabe da importância da Câmara. Hoje o executivo não age dessa forma, e eu até não critico, porque cada um governa de um jeito, cada um tem o seu tipo de agenda, né? E eu acho que também um pouco, às vezes, da inexperiência, que é normal, né? Do próprio secretariado, né? Que tenta acertar, melhorou muito, e a gente entende também que às vezes a prefeita, às vezes o tempo, né? Mas a Câmara foi sempre recebida. Eu, por exemplo, eu não tenho que reclamar, sempre liguei. Mas às vezes os colegas querem ser atendidos naquele dia ali, eu entendo assim, porque é o primeiro ano. Porque a prefeita chegou com muita vontade de trabalhar. Então ela chegou com vontade de trabalhar, você tem reuniões, você tem empresário, você tem pessoas querendo contribuir. Então eu falo que é um pouco talvez da inexperiência de todos, que é normal. Tanto de um lado quanto do outro. Do lado como do outro, né? Às vezes o vereador também é afoito, querendo ser atendido rápido, né? E também por ser o primeiro ano também. Então o prefeito também, a cidade é muito grande, não consegue. Mas, de um modo geral, eu acho que isso tem melhorado muito. E eu fiz o compromisso, né, de estar junto, mais próximo ano que vem, junto com os vereadores, né, junto com o executivo, reunindo mais vezes, para que a gente possa aproximar mais o executivo do legislativo. Cabe a você, como presidente, harmonizar essa situação, né? Com certeza, exatamente. Tá. Quais são suas propostas para esse segundo mandato como presidente da Câmara Municipal? Olha, eu cheguei até a anunciar a respeito de um concurso público. Infelizmente, a Câmara tem, né, um concurso em aberto, porque acho que foi em 90, salvo me engano, fugiu da memória agora, em 90 e poucos, a Câmara realizou um concurso. E esse concurso está na Justiça. Então, esse concurso, ou seja, ele não foi finalizado. A Câmara precisa urgentemente de fazer um concurso. Hoje a Câmara conta com 3 funcionários somente efetivos, somente 3. Pelo tamanho da Câmara, hoje ela tem mais de 30 funcionários, né, com terceirizados. Então precisa mesmo. Só que a gente precisa de finalizar essa questão judicial, e eu tenho conversado com o Ministério Público, com a promotora, a gente está trabalhando para isso. A minha vontade como gestor era ter realizado no ano de 2021, infelizmente não vai ter jeito, e vamos tentar para ver se a gente faz no próximo ano esse concurso. Eu acho que vai ser muito importante. Uma das coisas importantes também é juntar todos os gabinetes, porque hoje, infelizmente, eu acho que se para uma cidade que é mais de 110 mil, 112 mil habitantes, é muito ruim,
né? O vereador Renato Moura, o gabinete, a Câmara paga para ele aqui no edifício de Utaba. O vereador Boró está lá no bairro Junqueira, né? O vereador Pedrinho está na Minas Gerais, né? O vereador Tuca Construtor está lá no bairro Natal. Muitos vereadores gostam, né? E colocam o seu gabinete ali próximo, ali naquele seu reduto eleitoral. Mas, na verdade, não é correto, porque o vereador ele não é de um bairro só, o vereador de toda a cidade. A população pode procurar Exatamente. um vereador ou necessitar de outro. Exatamente. Antes de ser eleito, eu pensava isso. Falava, não, na hora que eu for eleito, eu quero colocar aqui no meu bairro. E há pouco tempo até tinha pensado em ir para o bairro, mas eu comecei a fazer um levantamento. A demanda do meu bairro, ela é grande, mas às vezes os meus vizinhos vão ter lá em casa, liga, já sabe o telefone, e a minha demanda maior do meu gabinete era dessa região do lado de cá. Né? E eu pensei, como que essa população vai até lá o bairro Natal às vezes? Perfeito. Né? Então, analisando isso, o que eu pensei? Da gente pensar num prédio, né? Para que a gente possa colocar todos os gabinetes, colocar o anexo da Câmara, para poder facilitar para a população. Alguém pode falar, mas teve uma vez ali na 15, colocaram 7, 8 gabinetes, aí o outro vereador não quis. Não, eu quero chegar nos vereadores, conversar e a gente chegar num acordo, né? E isso a gente poderá até economizar também. Eu ia chegar nesse ponto. Pode gerar, inclusive, economia. Com certeza. Então, essa é uma das nossas ideias também que a gente quer implantar. O projeto Câmara no Bairro, por exemplo, é um projeto muito bom, né? Que a Câmara já implantou há alguns anos. Ele estava parado devido à pandemia. Nós iremos voltar novamente esse Câmara no Bairro para que a população possa ficar mais próximo do vereador. Eu sempre falo, infelizmente, o nosso povo não tem a cultura de participar das reuniões da Câmara. Às vezes acompanha pela rede social. Foi quando eu decidi mudar o horário das 18 horas para 9 horas da manhã. Somente 2 pessoas questionaram na rede social. O que foi meu argumento? O que eu disse? Eu falei, o vereador não é bico. O vereador tem que estar à disposição da população. 9 horas da manhã, se eu preciso de um documento, se eu preciso de uma informação do executivo, está tudo aberto. Às 18 horas está tudo fechado, a gente tinha que esperar o outro dia. Então, isso facilitou as nossas reuniões aqui, né, e o andamento do nosso mandato. Inclusive, para a imprensa, esse horário no período da manhã é muito melhor do que no final do expediente. Com certeza, né? Por exemplo, como eu disse aqui, as pessoas não participam de um modo geral. A imprensa também reclamava, porque às 18 horas o pessoal já tinha ido embora, para pagar um plantonista para vir. Ou seja, hoje a gente tem uma cobertura maior. E as pessoas na nossa cidade, ela tem o hábito de assistir, de acompanhar o rádio, principalmente, é muito forte. A rede social também agora é muito forte. Então, através da imprensa, a população pode ser bem informada. E às 18 horas, infelizmente, quer dizer, a gente nunca tinha recebido aqui às 18 horas uma televisão. Vamos dizer assim. Porque a notícia fica velha, né? Porque só vai sair no outro dia. Quer dizer, alguns casos que tiveram aqui, alguma polêmica e tal, a TV vinha e cobria. Hoje não, a gente recebe, né, com frequência aqui, todas as TVs, as rádios aqui, o pessoal da imprensa acompanha. Como é que é o projeto Vereador Mirim? Então, o projeto Vereador Mirim já existe em outros municípios, a gente quer implantar. Eu acho que é uma forma da gente poder levar para a escola, né, para os alunos, para as crianças, para elas poderem começar a interessar em política. Né? Infelizmente, a nossa TV, quando você liga, até as crianças, né, elas crescem ali assistindo aquilo, que o político é corrupto, que o político é isso, que houve roubo, que houve isso, desvio, etc. A gente sabe que, infelizmente, no meio político tem isso. Mas isso existe, né, infelizmente, também em qualquer profissão. Né? Não é só. Né? Infelizmente, no judiciário, né, no meio da polícia, né? Quer dizer, a corrupção ela está em todo lugar. Ela está em todo lugar. Isso é da pessoa, né? Onde tem gente, infelizmente tem. Então não é só no meio político, né? Então a gente quer com esse trabalho aí, né, do vereador Mirim, prefeito Mirim, a gente está elaborando nesse projeto para levar para as escolas, para incentivar as crianças a poderem participar da política. Muita gente fala, mas eu não gosto de política. Tudo na vida da gente é política.
Você começa um relacionamento namorando, você está fazendo política. Você vai para a escola, você está fazendo um curso, uma faculdade, quer dizer, tudo é política. Nós vivemos a política 24 horas. Tem gente que não gosta da política partidária, né? Quer dizer, não é filiado em nenhum partido. E para você estar na política também, você não precisa de ser filiado em nenhum partido. Você pode gostar, você pode participar. Então tem várias maneiras. A ideia, sendo mais objetivo, é a gente levar a política, não a partidária, para as escolas, para incentivar. Porque aquelas crianças, aqueles jovens que estão ali, eles estarão aqui, serão futuros vereadores, futuros prefeitos, deputados, governadores, né? Quer dizer, há 15 anos eu sonhava de estar aqui, né? Eu estava na escola, eu era representante de sala, eu participava do Grêmio, né? Levantava a bandeira, lutava pelos meus colegas na escola, quer dizer, isso foi me ajudando, foi me incentivando. Eu fui gostando da política, procurei um partido, procurei um grupo e hoje eu estou aqui como segundo mandato de vereador. E fui incentivado por algumas pessoas também. Então, eu acho de extrema importância esses projetos para a gente poder fazer esse trabalho político dentro das escolas, não a politicagem, não a política partidária, mas incentivar esses jovens a querer participar da política. Escola legislativa. Então, a escola legislativa, como você disse mesmo, a gente conversava antes, que ela já tem em Uberlândia. É um projeto assim que a gente precisa de estudar mais, né? A nossa ideia é trazer essa escola legislativa, a gente trabalhar principalmente com o pessoal das câmaras da região também. Uberlândia hoje é uma referência. Exato. E nós queremos também que Itiutaba ser uma referência. Em 2022 nós vamos ter eleição, né? O senhor acaba de assumir o segundo mandato da presidência da Câmara Municipal e já manifestou por diversas vezes interesse em sair candidato a deputado estadual. O senhor mantém esse posicionamento? Mantém como o seu nome como candidato a deputado estadual em 2022? Olha, eu coloquei meu nome à disposição do partido. Hoje eu sou filiado ao PSD, né? Já é o segundo mandato meu como vereador no PSD. Eu tenho um bom relacionamento do partido, dentro do partido. Hoje o partido tem várias lideranças. Nós temos aí o ex-deputado federal Marcos Montes, né, que hoje está no Ministério da Agricultura, que é um grande político, foi um grande prefeito, um grande deputado. E o próprio Kassab, né, lá de São Paulo, que hoje é o presidente do nosso partido. Hoje nós recebemos também a filiação do senador Antônio Anastasia, que hoje é do PSD. Nós temos o senador Carlos Viana, que é do PSD. O senador Rodrigo Pacheco, né, que é presidente do Senado, também um possível nome como uma terceira via, como um pré-candidato a presidente da República. Então, hoje o partido é forte. O Calil, que deve vir aí semana que vem, né, o Calil, que é o prefeito de Belo Horizonte, que é uma referência de gestor público, inclusive nós iremos entregar um título de cidadão a ele, que está se posicionando aí, né, como um pré-candidato ao governo de Minas Gerais, e tem bagagem para isso, né? Um bom gestor, tem história. Enfim, eu sou muito bem relacionado com o partido, estou muito bem dentro do meu partido. E o meu partido me fez, inclusive, o convite para ser candidato a deputado federal, né? Pelo partido para representar a nossa região. Hoje nós temos um deputado federal em Itiutaba. Itiutaba pode ter 2 deputados federais. Já tivemos no passado. Exatamente, já tivemos no passado. Se quiser, nós podemos ter aí 2 deputados estaduais, até 3. A nossa cidade, a nossa região comporta isso. Por que que Uberlândia cresceu? Porque tinha 4 deputados estaduais, 3 deputados federal, ou vice-versa. Quer dizer, cada deputado lutando. Eu valorizo muito isso, independente de partido. Nós temos um deputado na cidade que nos representa muito bem. Ou seja, olha a cidade antes e depois que a gente tem um representante na Câmara Federal. Nós ficamos vários anos sem Exatamente. Mudou. Por quê? Com todo respeito aos outros deputados, a nossa cidade recebia as migalhas. Migalhas. Quer dizer, o deputado ele pensa na sua cidade. Então, nós temos hoje o deputado André Janones, quer dizer, que enviou quantos milhões para Itiutaba? E a gente tem que valorizar. Por exemplo, o ano passado, no mandato do prefeito Fued Dib, Itiutaba contou muito com a participação dele.
Por quê? Porque os recursos deles, a gente tem que fazer justiça, que ele mandou para Ituiutaba, que foram quase 16 milhões de reais, é que segurou a questão do Covid da nossa cidade. Se a gente não tivesse um deputado federal, infelizmente a gente estaria recebendo 100, 200 mil, a dificuldade poderia ter sido maior, talvez até com mais mortes. Né? Ele mandou para Ituiutaba aí várias outras UTIs, quer dizer, fora os recursos. Você fala, mas 16 milhões é muito dinheiro. Não é. Covid gasta dinheiro. Né? Uma ampola de um medicamento que custava X, depois foi 30 vezes mais caro. Tudo é descartável também, Tudo né? descartável, exatamente, com aquelas roupas, tudo, né? Álcool para desinfetar tudo aqui. Enfim, foi tudo muito caro, não é só em Ituiutaba, no Brasil inteiro. Infelizmente, as pessoas aproveitaram e aumentaram o preço, foi lá em cima. Tinha medicamento que tinha que ser buscado de fora, aí 30, 40 mil reais. Então, quer dizer, a diferença da gente ter um deputado federal aqui. Então, nós temos um, Ituiutaba pode ter dois, não é isso? Mas eu me posicionei com o meu partido, do meu interesse a sair como deputado estadual. Porque eu acho que é mais fácil, política mais aqui na nossa região. O deputado federal ele tem que ir mais, né, para a região de sul de Minas, naquela outra, trabalhar todo o estado. Eu quero fazer uma campanha, dando certo e for realmente oficializado, uma campanha mais aqui no Pontal do Triângulo. Mais regional. Mais regional. Porque não adianta a gente querer abraçar. Minas tem mais de 800 municípios. Né? Se eu for eleito deputado estadual, se der certo, primeiro eu tenho que ir para a convenção, enfim, é uma pré-candidatura, né? Não é oficial. Né? Eu tenho que representar principalmente a minha região, não vou querer abraçar todo o estado de Minas Gerais. Então, tá sim, meu nome está à disposição do partido, né? Eu estou muito bem dentro do meu partido hoje, inclusive fui convidado para outros partidos também, não vou sair do meu partido, vou ficar no PSD. Eu estou nesse projeto do Rodrigo Pacheco, que é um pré-candidato a presidente da República, e também do Alexandre Calil, que é um pré-candidato ao governo de Minas. Inclusive, nós estamos gravando essa entrevista na quarta-feira. No próximo sábado, agora, o Alexandre Calil estará em Ituiutaba, sendo homenageado e fazendo um pronunciamento, se apresentando à população. O senhor foi responsável pela vinda dele, pelo convite feito a ele. Isso faz parte já da sua articulação para sair candidato a deputado estadual? Não, até não faz não, para ser muito sincero. Na verdade, eu estive em Uberaba, a convite dele, para participar de uma palestra, ele que é presidente da Frente Mineira dos municípios, né? Então, ele está fazendo essa palestra, ele foi um gestor que é referência, né? Ele conseguiu combater, né, o Covid, teve sucesso lá em Belo Horizonte. Você vê, Ituiutaba teve mais de 500 mortes, com 100 mil habitantes. Belo Horizonte, 2 milhões e 700 mil habitantes, ele teve 6 mil mortes. Então, proporcionalmente, assim, foi um pouco baixo, né? Quer dizer, chama a atenção de todos nós. Ele também tomou medidas bem severas. Exatamente, lá e bancou essas medidas. Bancou essas medidas, teve repercussão. Eu achei muito interessante na palestra dele, quando ele falou, não, eu combati o Covid com dinheiro. Quer dizer, eu investi dinheiro. Né? Eu tirei dinheiro daqui, dali, e nós investimos o dinheiro na saúde, essas medidas que você disse aí, comida na mesa de quem precisa, isolamento, medicamento, ou seja, quer dizer, ele conseguiu ter sucesso. Ah, mas foi 6 mil mortes, infelizmente, mas perto de outros municípios, quer dizer, hoje o Belo Horizonte foi uma referência para ele. Então nós convidamos ele para vir aqui em Ituiutaba para proferir uma palestra, para quê? Para ele poder repassar, né, algumas informações, a experiência dele. E na oportunidade eu quero entregar um título em nome da Câmara Municipal a ele. Eu acho que é importante, né, a gente convidar, né, igual eu convidei ele, vir a Ituiutaba, conhecer a nossa cidade. Nós não sabemos do futuro, né? Futuro a Deus pertence. Ele está aí nessa empreitada aí, na verdade, oficialmente, ele nem lançou candidatura, ele não vem como pré-candidato também, acredito que nem vai falar nada sobre isso, o Uberaba não teve, mas ele está como presidente da Frente Parlamentar Mineira aí, repassando, né, as experiências dele como gestor, como bom gestor que ele é e que ele foi
nesse combate ao Covid. E a gente tem que lembrar também que o Covid não acabou, né? Quer dizer, eu estou muito preocupado ainda com essas festividades que tem aí, o início do ano. Tem país que já está fechando tudo de novo, mas, quer dizer, a gente vai aproveitar da experiência do Calil para que a gente possa aprender alguma coisa e, quem sabe, implantar aqui no nosso município. Nós estamos chegando na reta final da nossa entrevista, mas eu não poderia deixar de fazer uma pergunta. Entre idas e vindas, o seu relacionamento com o deputado federal André Janones, seu relacionamento político, nunca foi assim rompido. Existe a possibilidade de uma dobradinha, Renato Moura, André Janones? Olha, eu sou amigo do deputado do André Janones há quase 20 anos. Nós começamos a fazer política juntos. Nós fomos filiados ao mesmo partido na época, quando a gente se conheceu. E a gente veio fazendo política, a gente teve uma relação de amizade, né, ao longo desses anos. Veio a eleição de 2016, ele foi candidato a prefeito, seguiu o caminho dele. Eu estive com o prefeito, foi Eddibe, depois eu sempre mantive contato com ele. Veio a eleição, ele foi eleito deputado federal, com uma expressiva votação. Eu, juntamente com ele, nós fizemos toda essa articulação política pela eleição da prefeita Leandra, né? Montamos, muitas vezes fomos marqueteiros, fizemos trabalho de rua, quer dizer, foi um trabalho simples, com 4 a 6 cabos eleitorais, e nós conseguimos vencer a eleição, né? E isso é graças à força dele também, do prestígio dele. Eu acho que foi tudo um conjunto, né? Ituiutaba queria, naquele momento, essa mudança. Nós tivemos um bom vice-prefeito, que a gente tem que reconhecer. Nós tivemos uma boa candidata. A Leandra, eu sempre percebi nela a vontade de servir. Eu conheço ela há mais de 10 anos, né? Desde o Movimento por Amor Ituiutaba, com o André Janones na época. Fundou aqui na cidade, né? Implantou, e eu participava junto com eles. E a Leandra sempre junto, ajudando, a gente lutando pela saúde, né, para transferir pessoas. Então eu sempre vi nela uma pessoa que tinha vontade de servir, né, que tinha aquele dom. E aí nós acreditamos, ela é uma boa candidata, com a força do deputado Janones, com um bom vice-prefeito, né, com a articulação política que nós fizemos para trazer o Partido dos Trabalhadores também, né, para o meu partido, que é o PSD. Nós fizemos uma campanha limpa, tranquila, enxuta, sem recursos, pé no chão, e infelizmente o Covid de máscara, olhando nos olhos das pessoas, deputado andando na rua, a prefeita junto também. Tinha dia que a gente fazia caminhada de manhã, à tarde e à noite, enquanto outros candidatos tinham 200, 300 bandeiras. Nós conseguimos bandeiras só na última semana, né, que era 4, 5, 6 bandeiras ali, que tinha o número 70. Enfim, foi uma campanha simples, o povo quis essa mudança. E eu estou acreditando muito que vai dar certo. O deputado tem ajudado a prefeita, porque ele também tem uma responsabilidade muito grande. Então, para responder a sua pergunta, eu não tenho nenhum problema pessoal. Eu tenho as minhas críticas, né, com relação a alguma coisa, alguma postura, né, a ele, mas ele sabe que é do meu carinho, da minha admiração por ele. Com relação à dobradinha, nós nunca conversamos sobre isso. Quando eu procurei para a gente poder criar esse projeto, e há pouco tempo, a última vez que eu conversei com ele, ele me perguntou qual que é o seu projeto. Eu falei, olha, tudo indica que é deputado estadual. Na época eu tinha recebido um convite de um partido, eu falei, mas eu vou ficar quieto. Só isso também. Ele não tem esse compromisso comigo, é claro, se tivesse uma oportunidade de ter o apoio dele, está aí, né? Ele apoiou a prefeita Leandra, ela foi reeleita. Eu sou aqui da cidade, né? Se ele achar que eu mereço esse apoio, né? Ou se estiver dentro do projeto dele, meu nome está à disposição. Mas, independente de ter ou não o apoio dele, eu vou seguir sozinho com o meu projeto como pré-candidato a deputado estadual. Perfeito. Olha, eu gostaria muito de agradecer a disponibilidade dessa entrevista e deixo as câmeras do Conexão Política para a sua mensagem à população, às pessoas que estão nos assistindo agora. Tá bom, eu agradeço a você pela oportunidade, agradeço a todos que estão aí nos acompanhando aqui através desse meio de comunicação,
e dizer que eu renovo o meu compromisso, né? Nós fizemos um juramento quando nós tomamos posse aqui na casa de trabalhar pela população. A gente sabe que hoje, infelizmente, as pessoas estão muito desacreditadas da política. Mas eu acho que a gente não pode ficar numa zona de conforto, principalmente quem está em casa. Cruzar os braços, ficar só através da rede social e ir lá fazer um comentário. A população tem que participar, né? Ela tem que participar, ela tem um poder muito grande, porque a população é quem põe e quem tira o político, não é isso? Nós seremos avaliados daqui 3 anos. Né? Eu fui avaliado na urna. Na primeira eleição eu ganhei em 15º lugar e nessa eleição eu fiquei em 5º lugar. Eu acredito que eu fiz um bom trabalho, principalmente no desenvolvimento social, que eu tive a oportunidade de ser secretário. As pessoas votaram em mim, me confiaram. Eu não sou vereador só das pessoas que votaram em mim, só do bairro, eu sou vereador de toda a cidade de Tuiutaba. Eu sei que existem críticas, mas eu quero dizer para a população que na política tem muita gente boa, muita gente bem intencionada, né? A gente não pode generalizar. Ah, mas a Câmara de Vereador é muito ruim. Aqui tem pessoas de bem, tem pai de família, tem pessoas honestas, né, que querem trabalhar para a população, que têm um compromisso com a população. E dizer também que a Câmara Municipal ela vai estar à disposição da prefeita Leandra, né, porque nós ganhamos a eleição juntos. Muita gente vai me ver, às vezes, fazendo críticas, muita gente vai me ver, às vezes, eu questionando algo no governo da prefeita, mas não é nada pessoal. O Renato virou oposição, vocês não entendem isso, né? Eu tenho o meu posicionamento. Quer dizer, eu não sou obrigada também a concordar com tudo que a prefeita fizer, né? E ela sempre abriu muito bem as portas para mim, sempre me atendeu, a gente tem um bom relacionamento. Eu tenho certeza, né, que tudo isso que foi questionado durante esse ano aqui dos vereadores, nós iremos superar isso aí. Eu tenho certeza que em janeiro nós vamos começar com o pé no chão aí, alinhado com a administração municipal e trabalhar pelo povo de Tuiutaba. 1 ano já passou, falta 3 anos. Muito obrigado. Eu que agradeço. Presidente Renato Moura, e encerramos aqui o nosso Conexão Política.